Bolsonaro volta a defender o voto impresso para as eleições de 2022. Mesmo sem apresentar provas, o presidente descredibiliza um dos mais bem avaliados sistemas eleitorais do mundo. Após incêndio na Cinemateca Brasileira, trabalhadores do espaço organizam ato em defesa do local. O protesto acontece no próximo sábado, dia 7 de agosto. Quem é o atual chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ex-parlamentar que criticou o governo de Bolsonaro e agora se alia a ele? Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Desestabilizado, Bolsonaro aproveita o recesso da CPI para insistir no argumento de fraude nas eleições. Defender o voto impresso é o que resta ao presidente, que não apresenta um planejamento governamental produtivo. A análise de Miguel Stedley fala um pouco mais sobre a atual conjuntura. Embarque imediato. A vida política no Brasil voltou para aquela sensação de jogo empatado. Por um lado, a mobilização nas ruas é consistente, mas não conseguiu ultrapassar os setores organizados. Por outro, o governo aproveita do recesso para se reorganizar. Agora, os militares têm como sócios o Centrão, mas isso não vai ser suficiente para diminuir a minoria do governo, nem no Senado e nem na CPI. Ao mesmo tempo, também isso não vai frear os ataques golpistas de Bolsonaro, que vai seguir insistindo no tema do voto impresso, atacando o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, sem nenhum outro projeto político que não seja sua reeleição, o discurso do voto impresso é o que sobrou para Bolsonaro mobilizar a sua legião de fanáticos. Já a oposição vai precisar ser paciente, recuperar forças, contar com a retomada da CPI e preparar grandes mobilizações para 7 de setembro, para retomar a iniciativa política e a ofensiva nessa conjuntura. Nos últimos dias, Bolsonaro tem intensificado o discurso a favor do voto impresso para as próximas eleições. O presidente voltou a falar sobre o assunto ontem, dia 1º de agosto. Mesmo sem apresentar provas, ele tenta emplacar a proposta de emenda constitucional 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Fato é que o Brasil ostenta a maior eleição informatizada do mundo e, além de permitir recontagem de votos e etapas de auditoria durante e depois da eleição, não há registro de fraudes desde a sua primeira utilização em 1996. Veja a reportagem de Carolina Batayer. Nacional. No último domingo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em manifestações em favor do voto impresso. O discurso de questionamento do sistema eleitoral brasileiro é apoiado nas declarações do presidente. Em sua última live, na quinta-feira passada, Bolsonaro mais uma vez se apoiou em mentiras para colocar em xeque a confiabilidade do sistema utilizado nas eleições desde 1996. De acordo com a analista política Augusta Teixeira, trata-se de uma estratégia para desestabilizar o cenário eleitoral. Você começa a criar dúvidas, você começa a questionar todo esse cenário eleitoral que a gente já tem aí há anos, um sistema que é consolidado, que passa anualmente por provas, mas isso se trata realmente de uma agenda de promover uma crise no sistema eleitoral e assim promover também, como consequência, uma crise na democracia. Os questionamentos sobre a confiabilidade do sistema eleitoral são também parte de uma estratégia da extrema-direita, como observamos em 2020 com as atitudes de Donald Trump diante da derrota nas últimas eleições dos Estados Unidos. No Brasil, espera-se uma atitude do STF em defesa da democracia, como reforça Augusta. A gente já passou por tantas falas absurdas por parte do Bolsonaro que o STF só agora dizer que não vai mais aceitar esse tipo de comportamento é algo meio confuso, só que é algo que se alinha também ao que o Barroso ele geralmente verbaliza. Mas a gente realmente torcer para que o TSE seja mais ágil do que ele foi nas últimas eleições, que permitiu as fake news serem distribuídas a todo vapor, a máquina de fake news funcionar, e
que esse tipo de discurso ele não se perpetue. O sistema eleitoral utilizado atualmente no Brasil passa por testes constantes de checagem de possíveis fragilidades para que as fraudes sejam evitadas. Especialistas da área de segurança informática garantem que as urnas eletrônicas utilizadas no Brasil são seguras. Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, é o 4º ministro da Casa Civil do governo de Bolsonaro. Nomeado oficialmente na terça-feira, dia 27 de julho, o aceite de Ciro Nogueira demonstra contradições políticas. Em 2017, ainda como senador, o político criticou o atual presidente, dizendo que tinha restrição ao seu governo fascista e preconceituoso. Já em 2018, o parlamentar declarou que apoiava a eleição de Lula para o cargo de presidente da República e fez elogios a seu desempenho político. Naya Tawane nos traz mais apontamentos sobre o tema. Confira. Trilhos do Brasil. A Casa Civil, uma das mais importantes pastas da esplanada, tem um novo ministro, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, uma das principais legendas do Centrão. Nogueira está no Congresso há 26 anos, com 2 mandatos no Senado e 4 como deputado federal, e até então tem apenas 2 projetos aprovados. O parlamentar, que é do Piauí, está em 2 inquéritos no STF, sendo investigado por um suposto esquema de pagamentos de propina pela construtora Odebrecht entre os anos de 2014 e 2015. O vídeo a seguir é de uma entrevista de Ciro Nogueira em 2017. Ele chega a chamar Bolsonaro de fascista. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. Esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Pré-candidato ao governo do Piauí, Ciro é oposição ao governador petista Wellington Dias. Reviravolta que, antes de ser da bancada governista, nas eleições de 2018, Nogueira afirmou que estaria com Lula até o fim. A boa relação de Nogueira com o Planalto tem feito o ministro conseguir mais recursos federais para o seu estado, Piauí. E o cientista político Vitor Sandes comenta essa proximidade do senador com o atual governo. Por ser vinculado a um partido, que é o PP, que é um partido conhecido como Partido do Centrão, ou seja, é um partido que tem um pouco mais de facilidade de fazer apoios políticos, ele de fato se utiliza dessa possibilidade de articulação e essa flexibilidade em termos de obtenção de apoio para poder conseguir recursos junto ao governo federal. Particularmente aqui no estado do Piauí, os municípios são fortemente dependentes de recursos do governo federal. Para parlamentares e analistas, o convite aceito por Nogueira faz parte de uma estratégia de Bolsonaro para se fortalecer politicamente e evitar o avanço do impeachment na Câmara dos Deputados, já que o seu partido é o mesmo do presidente da Casa, Arthur Lira. O incêndio que atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 29 de julho, deixou artistas, funcionários e brasileiros desolados e evidenciou mais uma vez o descaso do governo com a cultura do país. O galpão, que já havia sido atingido por enchentes em 2020, novamente foi vítima da indiferença. Indiferença essa que os trabalhadores da Cinemateca sentem na pele. Numa conversa guiada por Afonso Bezerra, Rosa Gomes, conservadora de acervos, é a convidada do quadro de entrevista de hoje. Ela aponta o descuido com a Cinemateca e menciona ato em defesa do espaço, que acontece no próximo sábado, dia 7 de agosto. Confira. Entrevista Central. Olá, recebemos hoje na Entrevista Central a conservadora de acervos, historiadora e ex-trabalhadora da Cinemateca Brasileira, Rosa Gomes, para tratar da situação do espaço
que teve uma de suas unidades incendiada na última quinta-feira 29, ameaçando um dos maiores patrimônios do audiovisual do país. Rosa, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Rosa, na última quinta-feira, dia 29, a unidade da Cinemateca, que fica no bairro Vila Leopoldina, em São Paulo, pegou fogo. É possível já identificar os documentos que foram queimados? Quais as características do material e qual a relevância histórica deles? A gente não tem ainda uma posição oficial, que pelo menos que não chegou ainda para todos os ex-trabalhadores, né? O que a gente fez no manifesto que a gente publicou esses dias é um rápido levantamento do que a gente se recorda de que havia nessas salas, né? O que a área queimada, de acordo com as imagens, ela é esse primeiro andar que havia ali na sede da Leopoldina. A gente estava em processo de tratamento nos anos de 2019 e 2020 do arquivo da Embrafilme, mas ainda havia uma parte lá. Havia o acervo do Concine, do INC, que é o Instituto Nacional de Cinema, e ainda outros órgãos, para além de uma documentação que havia sido levada para a Cinemateca do Tempo Glauber, no Rio de Janeiro, quando ele estava em processo de fechamento. Essa documentação foi para lá. Rosa, há quase um ano os trabalhadores da Cinemateca denunciam a situação de descaso do governo federal com a instituição. O incêndio pode ser considerado uma causa direta desse descaso com o acervo? É uma causa direta porque justamente a gente vem falando já há um ano que é necessário que a equipe, que já tem anos de formação, que conhece o espaço, as especificidades da instituição, que ela permaneça ali para que haja de fato a preservação do acervo, né? E quando a gente também fala em trabalhadores técnicos, a gente também está falando de uma equipe de manutenção, de limpeza, que estava ali já há muitos anos, né, e que tinha também o know-how de como os equipamentos funcionavam, quais os problemas. A falta de uma equipe de técnicos aí da área de preservação, né, você não tem ali o controle diário, né, do que está acontecendo de fato, evitando esse tipo de sinistro. Por falar nos trabalhadores, há uma mobilização organizada pelos trabalhadores da Cinemateca agendada para o próximo dia 7 de agosto. Como será esse ato? A gente está chamando todo mundo para se somar ali no sábado, né, às 14 horas, em frente à sede da Vila Clementino, lá na Vila Mariana. E é um ato, acho que, enfim, ele já estava marcado porque faz um ano da entrega das chaves, né, que o governo foi lá com aquela coisa cinematográfica, né, Polícia Federal e, enfim, para tomar as chaves da Acerp. Então esse ato ele já estava marcado por conta disso, né, vai fazer um ano desse dia fatídico. E agora eu acho que ele toma mais uma outra dimensão, porque aquilo que a gente vinha colocando como um risco iminente, ele se concretizou, né, ele se tornou realidade. Então eu acho que ele precisa ter uma outra força também por causa disso. A Cinemateca é um dos mais importantes acervos do Brasil, né, Rosa? Qual o tamanho dela e qual o papel que ela desempenha na memória do audiovisual brasileiro? A Cinemateca, ela tinha 200 mil rolos de filme, acho que a conta é por aí, mais de 1 milhão de documentos. Ela é a depositária da produção audiovisual brasileira, que é financiada pelo governo federal, né? Tem as cópias de depósito que devem ser encaminhadas para a Cinemateca, né? Uma espécie de Biblioteca Nacional de Filmes, assim, né? Para ser didática. Então, ela tem um papel central na preservação do audiovisual brasileiro, né? Ali tem da televisão, né? Do audiovisual nesse campo amplo, né? O Programa Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Eu peço que continue se cuidando, se vacine, agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.